Meus amigos, olha a situação em que nós nos encontramos com esse desgoverno, que vocês que estão aqui comigo sabem muito bem das informações e que, infelizmente, as informações não são boas, né? Temos a parte econômica, de segurança pública, entre outras, né, orçamentária, que não está muito boa nesse desgoverno, está péssima, na verdade, mas ao invés do Lula pensar nessas prioridades, e que é isso que está fazendo o governo dele derreter, mas ele não está se importando, ele está pensando em reeleição em 2026. O cara está há 2 anos no poder, não cumpriu nada do que prometeu, não tem picanha para o povo, não tem Bolsa Família de qualidade, não tem geração de emprego, não tem amor, mas ele está pensando em reeleição em 2026. Ou seja, a cabeça do Lula, ele não está em ajudar a população, mas ela está em continuar no poder, e vocês vão entender com essa matéria que eu vou trazer para vocês. Sinalizando ameaças, Lula garante reeleição em 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia 18, que poderá concorrer à reeleição em 2026 para impedir o retorno de trogloditas ao governo do Brasil. A gente sabe muito bem que quando ele fala trogloditas, ele está se referindo à direita, ao Bolsonaro, enfim. Em entrevista à rádio CBN, Lula declarou, abre aspas, se for necessário eu ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, meus 80 anos se transformarão em 40 e eu poderei ser candidato. É muito interessante a forma como ele fala que ele pode ser candidato em 2026, se colocando como um salvador da pátria. Bom, eu estou aqui para salvar esta nação dessas pessoas que destruíram a nação, o que é totalmente ao contrário, né? No governo do Bolsonaro, nós não tínhamos todas as coisas ruins que nesse desgoverno nós temos. Devemos lembrar que muitas pessoas falam, mas a economia na época do Bolsonaro não estava tão boa assim. Mas devemos lembrar que, com tudo, o Bolsonaro conseguiu equilibrar as contas, ele conseguiu manter as contas, ele conseguiu dar uma certa qualidade de vida para a população, mesmo passando por um momento assim mundial que mexeu com a economia não só do Brasil, mas do mundo todo. Hoje, 2024, nós não temos esse problema de saúde mundial, mas parece que nós estamos nesse problema e estamos muito piores do que na época real do problema. Outra parte onde ele demonstra assim, uma prepotência muito grande, está aqui assim na matéria. Sem citar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista afirmou que não permitirá que o Brasil seja governado por um fascista e negacionista. Como assim ele não vai permitir? Quem é ele para não permitir uma pessoa de se candidatar? Se Bolsonaro for elegível até 2026, ele tem todo o direito de se candidatar, e quem é ele ou o que ele vai fazer para que Bolsonaro não seja eleito? Essa é a grande questão e é a dúvida que paira no ar. Além do Bolsonaro, se caso o Bolsonaro não for elegível até lá, é claro que ele vai colocar um nome em pauta. E a mesma pergunta que eu faço, quem é o Lula para não permitir, a não ser que realmente ele esteja falando abertamente que a nossa democracia é relativa, se é que vocês me entendem. Então, assim, você nota que ele vive numa bolha onde parece que ele não consegue entender a realidade, que a realidade é que o desgoverno dele está derretendo a cada dia que passa. Ele já não tem mais aquele apoio que ele tinha antes, né, de empresários, da própria população. O cara sai na rua, não tem praticamente ninguém para falar com ele, diferentemente do Bolsonaro. Então, assim, ele tá derretendo tanto que às vezes fica até difícil para a Rede Globo, que é, né, a rede estatal desse desgoverno, apoiar as coisas que ele faz. Eles passam um pano, eles fazem um malabarismo, mas às vezes não dão conta e tem que expelir a verdade para a população. Então parece que o Lula, ele vive numa bolha onde ele não consegue enxergar que ele não é o cara, que ele não é o cara popular. É muito diferente do que ele fala, porque quando ele começa a falar as coisas, né, como se fosse o salvador da pátria, a impressão que nós temos é que ele acredita que ele é mega popular e que ele, na honestidade, pode garantir que ele vai continuar, ou o PT vai continuar, ou alguém da esquerda vai dar continuidade a esse desgoverno. O que ele finge não enxergar é que a maioria das pessoas estão de saco cheio desse desgoverno. Eu cheguei a ver um vídeo, tá? Se eu não me engano foi do 247, onde um rapaz que é de esquerda, mas ele falou umas verdades que incomodou as pessoas de esquerda que estavam na live. Ele falando ali sobre o INSS, né, sobre o SUS que está sucateado, enfim, e dizendo como que vocês aceitam
o orçamento, né, da saúde, enfim, de todas essas áreas importantes ser cortada pelo Lula só para a direita não voltar. Ele fala basicamente isso. Vocês vão aceitar toda essa situação, vocês vão aceitar o congelamento do INSS porque a direita não pode voltar ao poder? Tanto que ele diz assim, o que eu vou falar com as pessoas da minha família, ele até fala lá o nome da cidade, parece ser uma cidade do interior, onde são aposentados e que eu fiz campanha pro Lula. O que eu vou dizer para essas pessoas quando a aposentadoria delas forem congelada? Como que a gente vai manter uma situação dessa? Então assim, o cara é de esquerda e conseguiu ter um pensamento coerente e enxergar o mal que está acontecendo no nosso país. Ou seja, a própria esquerda já está começando a discordar do comportamento do Lula. Então digo e repito, é muita prepotência do Lula acreditar que ele vai barrar a direita nas eleições de 2026 e que ele é realmente o salvador da pátria e de vez em quando ele acredita que é o salvador do mundo e fala umas besteiras que ninguém aguenta. Enfim, coloque aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação, né, do Lula dentro dessa bolha onde ele não enxerga a realidade e ainda consegue acreditar em um personagem que já derreteu há muito tempo. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigada pela atenção de todos. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição desse vídeo.